E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente está aqui para começar mais um Conexão Universitária, o Conexão de número 37, cuja temática vai ser o perdão. Então, se você está acompanhando a gente pelo Devocional escrito, acompanhe a gente lá no Devocional 37, que é a temática do perdão. Se você está acompanhando a gente pelo aplicativo, abre também lá, que vai estar lá o Devocional da Semana, que é o Devocional 37, sobre essa temática tão importante da vida cristã. Mais uma vez sou eu que estou aqui, sou eu, João Reck, né? Sou da comunidade Alcance, faço parte aqui da Pão de Ar Universitários, fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio na PUC do Paraná, sou acadêmico de psicologia e hoje tenho aqui um colega, né, eu serei futuro colega dele, né? Mas ele já é formado em psicologia. E, gente, se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá no @Pão Diário Universitários. É lá, o Instagram acaba sendo o nosso maior meio de comunicação, né, com todo mundo. Então, é lá onde a gente posta os novos conteúdos que a gente está publicando, é onde a gente posta os novos episódios do Conexão Universitária. Então, fica por dentro do que a Pão Diário está fazendo. E se você não baixou ainda o aplicativo Pão Diário Universitários, entra lá na sua App Store, seja se você usa Android ou iOS, entra lá que tem o aplicativo para ambas as plataformas e fica por dentro dos nossos conteúdos e também dos conteúdos dos nossos parceiros, seja da BC2, seja da ISRIs. A gente tem muito conteúdo legal para a edificação de todos e principalmente do universitário. Mas, sem mais delongas, eu quero conversar, eu quero que cada um dos nossos convidados se apresente. Queria primeiramente pedir para o pastor Israel se apresentar aqui. Pastor, quem é você? De onde você vem? O que você faz? Conta um pouquinho para a gente. Show! Primeiramente aí, obrigado, né, pelo convite, estar aqui com vocês. Sou aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba e já há 7 anos à frente do ministério bem legal, ministério em inglês, todo em inglês, que se chama The Way. O ministério The Way, ele já vem, né, há mais de 20 anos aqui dentro da igreja, com outros pastores gringos. Eu sou o único pastor que não sou gringo, né? Apesar de ter cara de gringo, mas não sou gringo. Mas é isso aí, estamos à frente desse ministério, um ministério que envolve bastante, né, a juventude. A gente está debaixo da juventude, na verdade, e muita gente vem e nos procura porque quer aprimorar o inglês, porque quer melhorar o inglês, ou sonha em morar fora, né? E vem para nosso culto, né? Nós temos alguns gringos, refugiados, e a grande maioria é brasileiro com uma paixão com a língua inglesa. E é isso aí. Sou casado há 17 anos e tenho 3 filhos, Davi com 13, a Sara com 11 e o Rafael com 7 anos. Isso aí. Caraca, que família gigante. Que benção, pastor. É uma honra tê-lo aqui com a gente. E a gente também tem a honra de ter aqui conosco, né, esse meu futuro colega de profissão, mas além de futuro colega de profissão, o escritor desse devocional que a gente vai conversar hoje, que é sobre perdão. Léo, se apresenta um pouco para a gente, conta um pouco da sua relação com universitários, diz de onde você está falando, que não é de Curitiba, conta para a gente aí. Oi, como falou, meu nome é Leonardo. Eu estou morando em Anápolis hoje, né? Mas até ano passado eu morava em Curitiba. Hoje eu sou líder da intercessão aqui da igreja, da Church, o nome da igreja é Church City. Mas eu entrei com o projeto do Conexão, né? Escrevendo sobre perdão quando eu ainda era estudante de psicologia na Unifaesp. É uma faculdade que ainda é um pouco pequena ali no Aur. E eu sei que foi muito desafiador escrever sobre esse tema, porque é um tema muito amplo, é incrível esse tema, é muito profundo. Sim. Mas enfim, eu acho que a gente já vai entrar sobre esse tema, né, agora. Mas falando agora um pouquinho, me apresentando melhor, né? Meu nome é Leonardo, eu tenho 22 anos. Eu não consegui concluir a faculdade ainda, estou no 4º período. Agora eu estou voltando aqui em Anápolis para estudar, porém
tem sido desafiador isso mesmo, sabe? Tipo, eu vim com uma direção de Deus para este lugar e realmente tem sido processos muito bons, processos muito necessários estar aqui. E é isso, aqui tá um calor muito eu queria tanto estar no calor de Curitiba. Aqui hoje deve estar uns 40 graus agora. Nossa, cara. É isso aí. Mas que massa, cara. Que incrível. Vamos trocar, então. Não fácil. Você gosta de calor, pastor? Eu gosto de calor, cara. Tendo um lugar para se refrescar, melhor ainda, né? Ah, com certeza. Um mar, uma piscina, tá então. ótimo. Gente, mas que demais. Mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui para esse bate-papo. E eu queria começar falando, né, até quando eu fui montar o roteiro dessa nossa conversa, eu lembrei muito da história de Jim Elliot, que foi um missionário norte-americano que veio para o Equador, se eu não me engano, a fim de evangelizar uma tribo canibal. E assim, pesquisando um pouco, né, sobre a história de Jim Elliot, ele foi um cara extremamente intenso na sua entrega a Deus, né? Mas você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com perdão, né? A questão foi a seguinte: Jim Elliot, ele veio para essa tribo a fim de evangelizar e ele foi morto por um dos canibais da tribo. E assim, foi terrível essa história toda e tal. Inclusive, ele carregava uma arma, mas não era para matar nenhuma pessoa, era caso tivesse algum animal selvagem, para eles se defenderem, né? Ele e mais um grupo de amigos que tinham vindo, missionários. E ele foi encontrado com aquela arma sem usar nenhuma bala, então isso significa que ele não utilizou aquela arma. E ele foi encontrado com uma flecha no peito, né, morto. E aí, anos depois, a esposa dele se mudou com a filha, né, de Jim Elliot, para essa tribo, e eles começaram um processo de evangelização. E olha só que incrível essa história. O chefe daquela tribo, que tinha sido quem tinha matado Jim Elliot, ele se converteu e estava sendo o cabeça, né, dessa comunidade que estava sendo criada ali no meio da tribo. E quando foi para a filha de Jim Elliot ela se batizar, ela pediu para que esse chefe da tribo que tinha matado o pai dela batizasse ela. Então, ouvindo essa história de Jim Elliot, eu vi, meu Deus, isso sim é perdão. Então eu queria perguntar para vocês, primeiro para o pastor Israel. Pastor, o que de fato é então o perdão? Ele é um sentimento, é algo que assim a gente pode estar a fim de fazer ou não, ou ele é uma atitude mesmo que a gente precisa decidir que vai fazer? Cara, o perdão é um tabu, né? Porque nem sempre a gente está querendo perdoar, né? Então, o perdão, ele mexe muito com as nossas emoções, porque, querendo ou não, a gente foi ferido de alguma maneira, a gente mexeu com a gente, né? Então, a gente acha que muitas vezes a gente precisa ver o outro sofrer também, né? Assim como eu sofri, você tem que sofrer, né? E o perdão, ele não tem a ver com sentimentos, né? É um negócio assim, hoje não estou afim de perdoar, né? Eu não estou com esse sentimento de, hoje eu quero perdoar alguém. A gente nunca quer, né? Não é algo nosso, não é natural nosso. Então é algo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para perdoar, né? Então eu acho que é um exercício necessário que a gente precisa aprender a fazer. Né? A gente é muito olho por olho, dente por dente, né? E Jesus veio para mudar isso, né? Jesus veio para dizer assim, olha, não é bem assim, né? Dá o outro lado da face. Então, como é que eu dou o outro lado da face, né? É perdoando,
né? Então, às vezes, a gente quer que o outro sofra, e parece que o outro, eu já tive situações onde a outra pessoa te magoou, só que ela não sabe que te magoou, né? E você ficou chateado, e você tá ali, você tá sofrendo, você tá com raiva, você tá ali envolvido com aquilo, e a outra pessoa tá vivendo a vida dela, né? Tá lá feliz da vida. Então, e muitas vezes quando a gente não perdoa, não exerce essa atitude de perdoar, a gente sai perdendo, né? A outra pessoa está vivendo a vida, nem sabe o que aconteceu, né? Fez uma piada e tal, mas você guardou aquilo, e o perdão, não é só perdoar, mas como liberar perdão, né? Acho que são duas coisas, né? Então, eu perdoo fulano de tal, e liberar perdão, né? Então, pedir perdão é uma coisa, e liberar perdão é outra, né? Então, o pedir perdão Bom, eu só respondendo a sua pergunta, senão eu vou falando. Continua, pode continuar. Não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão. A gente precisa decidir, assim como o amor, né? O amor é uma decisão. Você precisa decidir amar as pessoas, decidir amar sua esposa, decidir amar pessoas que você não naturalmente amaria. Então, eu acho que o perdão também é uma decisão. Uau, amém, glória a Deus por isso. Léo, o que você acha? Eu vou na mesma linha de pensamento e de entender isso, que realmente o perdão, ele é uma decisão. Tipo, quando Jesus fala pra gente perdoar, quando ele fala, vamos supor, na oração do Pai Nosso, ele não fala, tem a parte, né? Perdoar assim como nós perdoamos a quem nos deu. E assim como, e não a vida quanto, e não, tipo, dependendo de, não é uma dependência, não é algo que vai te separar um do outro, mas sim, assim como eu perdoo. Então, não tem, às vezes, nós pensamos, não, Deus vai me perdoar, mas eu posso ficar magoado e ficar remoendo e não perdoar aquela pessoa. Mas não, e primeiro a decisão vem do pedir perdão. Às vezes nós pensamos que a gente só vai pedir perdão depois que a gente já estiver de boa com isso. A gente só vai falar, não, eu te perdoei, depois que a gente estiver realmente perdoado. Mas às vezes o falar eu te perdoo é o início de um processo, aonde você vai sendo mexido pelo Espírito Santo, mexido por Deus, até que realmente o perdão exerça 100% dentro de você. Só que, e tudo isso realmente é uma ordem de Deus, é uma decisão que nós devemos tomar primeiramente, para que depois as coisas comecem a acontecer. Uau! Não, enquanto vocês estavam falando, já começa a vir um monte de coisa na minha cabeça, mas eu também preciso segurar, porque vai ter mais assunto para a gente estar falando. Mas eu achei muito, muito incrível esse ponto, né, que até o pastor comentou, de paralelo com o amor, você precisa decidir perdoar, né? O perdão, ele tá nesse âmbito da decisão, né? Você, pastor, que é casado, eu namoro e o Léo tá noivo, né? Não, vai ter dias, obviamente, que você acorda, que você tá se sentindo de uma maneira, mas aí você tem que se lembrar da aliança que você fez, né? Da decisão que você tomou por amar a sua esposa, né? Então, da mesma forma, a gente, né, com o Senhor, primeiramente, do nosso amor por Ele, implica amor pelas pessoas. E esse amor pelas pessoas implica nós perdoarmos aqueles que nos feriram. Então, eu achei muito, muito incrível isso que vocês trouxeram. Vocês querem complementar alguma coisa? Jesus, né, ele disse, né, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, assim como Jesus perdoou, né, muito bem dito aí, né, no Pai Nosso, né, também temos que seguir o exemplo. Se a gente é seguidor de Jesus, a gente não precisa fazer nada para ele nos amar. A gente precisa se arrepender, né? E ele nos perdoa. Então não existe pecadinho, pecadão, isso aqui não perdoa, né? A gente faz essa
essa seleção, né? Isso é perdoável. Agora, um pecado sexual, isso é imperdoável. Uma traição, isso é imperdoável, né? Então a gente ouve isso direto. E eu já tratei de alguns casamentos onde houve a traição, mas se tratando ali, você conseguiu trabalhar o perdão. E hoje estão juntos, hoje estão felizes. E claro, o pecado, como qualquer outro pecado, a gente precisa sempre lutar contra, a gente vai sempre ser tentado. Então, para você não cair ali, você precisa trabalhar, você precisa buscar Deus, você precisa, né? Tem todo um processo, né, de santificação. Para que você não caia no pecado, para que você não tenha que se arrepender e não tenha que pedir perdão, né? Então, se você trabalhar o processo inverso, né? Então, quando você pede perdão, esses tempos eu falei para um rapaz na igreja que eu fui pregar, quando você tem alguém para onde você tem que confessar os seus pecados, né? Aquela pessoa que você confessa os pecados, líder de célula, pastor e tal. Se você chegou a confessar o pecado, o que acontece? Você já pecou. Você já fez. Então a gente tem que tentar não chegar nesse passo. Por quê? Porque eu lutei antes com a tentação, né? O perdão é a mesma coisa. Eu preciso atitude. Então, às vezes, palavras têm poder. Então, se eu não estou afim de perdoar, eu falo, eu perdoo fulano de tal, né? Por ter feito isso. Ou vai para a pessoa mesmo e fala, olha, eu te perdoo. E a pessoa às vezes nem sabe, né? Do que aconteceu? Não, mas eu te perdoo. Já é libertador para a gente, né? Já é um passo para libertar. Então, quando Jesus fala, perdoa-lhes, né? Porque não sabe o que fazem, então... são pessoas que estavam ali fazendo mal para Jesus. Eles não estavam ali pedindo perdão, né? E muitos ali cuspiram, estavam ali na frente dos soldados, enfim. Mas é o que a gente precisa fazer, isso, ó. Eu perdoo você, porque eu nem sei se você sabe o que você está fazendo, que você está meio magoando e tal. Então, acho que e no casamento, cara, a gente tem que exercer isso quase diariamente, né? O pedir perdão. Eu não sei o que é mais fácil, joga a pergunta aí, né? O que é mais fácil? Joga a pergunta. Pedir perdão ou perdoar? Já parou para pensar nisso? O que é mais fácil? Onde que mexe mais, né? Pedir perdão ou perdoar? Porque o orgulho, né? O orgulho, eu acho que tá nas duas ali, né? Uma pessoa que é muito orgulhoso, é difícil pedir perdão. Eu não fiz nada, né? Eu não machuquei, eu não falei isso, ou não quis, na verdade, eu fiz, mas assim, eu fiz com outra intenção. Se você se magoou, o problema é teu. Então esse orgulho, né, de pedir perdão é a mesma coisa que o outro pessoa tem que liberar perdão, né? Porque às vezes quando você libera perdão, parece que a pessoa não vai pagar por aquilo que fez. Né? Então eu estou agindo brandamente com ela. Ela tem que pagar. E hoje a gente vê muito isso, né? A gente quer que o outro pague, a gente quer que o outro sofra da mesma maneira que eu sofri. Se tá doendo em mim, você tem que sentir a minha dor. Né? E o perdão não é assim. O perdão é o contrário. O perdão é você liberar sem querer nada com a outra pessoa, né? De mal para outra pessoa. Você liberar o perdão. É mais tirar um peso de você e jogar em Jesus esse peso, né? Que Jesus levou sobre. Ele perdoa. Ele... Então, não é fácil, né? Não é fácil. Sim. Não, eu achei muito interessante isso que você trouxe, porque dá muito pra gente relacionar com a história que eu contei de Jim Elliot, né? Aquilo que a filha dele fez, escolhendo aquele chefe da tribo que tinha matado o pai dela, para que ele a batizasse, meu Deus. É forte, né? Isso sim, né? De fato é perdão, porque a gente olhar e eu fico imaginando se eu tivesse no lugar dela, né? Pensa só, aquele cara foi o cara que matou meu pai, né? E agora eu quero que esse cara, que hoje é chefe dessa tribo, ele me batize, sabe? Então é realmente a decisão, né? Eu não vou olhar para quem ele foi antes de Jesus, né? Pelo que ele fez antes de Jesus, mas eu vou olhar para quem ele se tornou, né? Após conhecer Jesus. Muito, muito massa isso. Mas é interessante, eu estava
Você me fez lembrar um atendimento que eu fiz esses meses atrás, nessa questão de perdão, né? Como é que eu faço para conviver com a pessoa? Então, meu pai traiu minha mãe, ok, já perdoei meu pai. Peraí, pastor. Segura essa história aí, porque vai ter a pergunta. Vai ter a pergunta. Então vou deixar. Deixa rolar. Léo, você quer complementar alguma coisa, mano? Não, eu acho que conforme a gente vai conversando, conforme vai vir trazendo as outras perguntas, eu vou... Porque tudo que tá na minha cabeça agora eu quero falar nas outras perguntas, e senão eu vou atropelar tudo. Daqui a pouco daqui a 2 horas falando. Não, beleza, fechou. Léo, já que você tá aí, então, vou te perguntar. O que a Bíblia diz sobre perdão? Né? Eu preciso perdoar mesmo? E é um mandamento? Ou é assim, só quando eu tiver afim, assim, não, quando eu sentir no meu coração que eu devo perdoar, é daí que eu perdoo. O que você acha disso? Cara, eu acho que é uma das maiores mentiras já criadas, não sei de onde isso surgiu, que você precisa sentir para você perdoar. Não tô sentindo de perdoar tal pessoa. Tipo, mano, eu não tenho que sentir, eu tenho que perdoar. Até que nem eu falei antes, perdoa assim como nós perdoamos a quem nos deve. Se nós vamos olhar para a Bíblia fala sobre se você tem algo contra o seu irmão, você deixa a sua oferta de lado, você vai se reconcilia com o seu irmão e depois você oferta. A Bíblia fala sobre a falta de perdão e você ter algo contra o seu irmão, sobre a oração não chegar até Deus. Nós olhamos a parábola onde Jesus fala sobre o rei, o servo que devia ao rei, ele devia muito dinheiro ao rei, e o rei perdoa ele, e ele vai cobrar uma outra dívida muito menor, sabe? E depois o rei descobre, prende ele e tudo mais. E muitas vezes nós somos assim, nós somos perdoados por Deus, nós somos perdoados por coisas gigantes em Deus, e nós olhamos para uma pessoa, não, eu não senti de perdoar ela, então eu não vou perdoar, sabe? Isso na minha cabeça não entra. Como nós queremos ser perdoados por Jesus, como nós queremos que Jesus entenda o nosso coração e perdoe aquilo que nós fazemos de errado, sendo que nós não perdoamos as pessoas que são tão falhas, às vezes até menos falhas que a gente mesmo. Sim. Sabe? Quando a gente olha para Paulo, por exemplo, onde ele fala, eu sou o maior dos pecadores. Então ele era o que mais sentia o amor de Deus e o perdão de Deus. Uhum. E nós nos sentimos tão santos e tão bens que nós não estamos dispostos a perdoar o outro. Então, sim, o perdão ele é uma decisão e ele é algo que não tem a ver com sentir, não tem a ver com aquilo que eu estou sentindo no momento, porque algo que eu escutei uma vez do meu pastor sobre isso, sobre sentir e sobre realmente entender aquilo que é verdade, o que é sentimento. O que eu confio mais? Nos meus sentimentos ou na palavra de Deus? Uau. E porque muitas vezes nós confiamos muito mais naquilo que nós estamos sentindo, na raiva que nós estamos sentindo, no rancor que a gente está sentindo, do que aquilo que Deus já nos prometeu, do que aquilo que Deus já falou pra gente. Sim. Então, isso que nós devemos nos apegar. Tipo, Jesus ele já falou pra gente perdoar, ele já falou perdoe. Então, e ele mostra as consequências que a falta de perdão faz. Então, às vezes é difícil, sim, vai mexer com o nosso ego, perdão, sim, porém vale muito mais a pena, é muito mais recompensador nós decidimos perdoar. Sim. Uau, glória a Deus por isso, mano. E aí, eu quero ouvir do pastor Israel. E aí, pastor, é um mandamento esse negócio de perdoar mesmo? Olha, essa pergunta o Pedro já fez, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? Então, Jesus ali responde muito bem, né? 7 vezes, né? Não é 70 vezes 7, né? Então, não é um número, mas sim é uma coisa que... Quantas vezes a gente não cai e volta, cai e volta, cai e volta. Imagine se Deus fosse seguir a risca, né? O 70 vezes 7. A gente estava lascado, né? Então, o perdão, ele não tem limite, né? O perdão não tem limite. Então, Jesus veio para perdoar, né? E não tem, não é só não é só as coisas que eu sinto, que eu acho, né? Não, a gente tem que perdoar
não tem limite de número, não tem limite de profundidade, níveis, né, de pecado. Isso eu perdoo, aquilo não. Eu acho que não existe coisas imperdoáveis. Existe um processo de perdão. O perdão, ele é um processo. Então, não sei se colocaria como um mandamento, né, mas querendo ou não, né? É um decreto de Deus, né? Porque é extremamente importante, né? Então, acho que como Jesus fez, nós temos que fazer também, né? Uau! Ouvindo vocês comentando sobre, o que me faz pensar muito sobre isso é a justiça humana, né? Porque assim como o pastor Israel falou antes, né? Mas fulano fez aquilo comigo, ele precisa pagar o preço pelo que ele fez, né? Aí, por exemplo, né? Todo mundo vai para isso, né? Para essa opinião quando são questões, né, mais chocantes, né? É um abuso sexual, alguém matou outra pessoa, né? Então, não, você fica com aquele senso de justiça própria, né? Que é pronto para vingança, né? Isso é uma demonstração de orgulho também, né? De não confiar que Deus, em sua plena bondade, também é justo, né? E há de recompensar aqueles pelos seus erros também, né? Mas também de exercer misericórdia se eles se arrependerem, né? Então, a gente fica com aquela coisa assim, não, para que a pessoa realmente sinta a dor que a gente sentiu, né? Eu tenho uma situação, daí eu vou poupar vocês da exposição, daí eu me exponho. Mas eu tive uma situação muito complexa envolvendo perdão em relação ao meu pai. Então, foi algo que me afetava muito, porque eu colocava a minha relação com meu pai terreno, eu refletia esse contato com meu pai terreno com meu pai celestial, com Deus, né? Então, eu associava muito, porque meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, houve uma tentativa da minha mãe de reconciliação, não aconteceu, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu lembro que meu pai não me procurava quando eu era criança e adolescente. E eu pensava assim, cara, o que eu tenho de errado, né? Eu como uma criança indefesa, né? Tipo, cara, meu pai não me procura, será que eu tenho alguma coisa de errado? E aí o tempo foi passando, e eu fui me isolando, percebendo, cara, eu não preciso conviver com isso, então, né? Eu não preciso, porque toda vez que eu encosto nisso, é a mesma coisa que eu recebesse uma flechada no meu coração que me cortava, né? Porque eu não era correspondido. E aí o tempo foi passando, e aí eu realmente tive um encontro com Jesus ali com 15 anos, aí com 16, o negócio começou a se aprofundar mais com Deus, e aí com 17 anos, aí Deus me colocou na parede e falou assim, olha, você precisa resolver a situação com teu pai, você precisa perdoar ele. Eu falei, não, Deus, deixa esse assunto quietinho, sabe? Deixa ele ali no canto, né? A gente segue cada um com a sua vida, tá tudo certo. E aí Deus foi ministrando o meu coração, falou assim, não, filho, você precisa liberar perdão e perdoar seu pai. Eu falei, então tá bom, Deus, eu não vou negociar isso. E aí eu lembro que eu fui ter uma conversa muito séria com meu pai e eu liberei perdão para ele naquele dia, ele me pediu perdão e Deus derramou cura sobre os nossos corações, tanto sobre o meu quanto sobre o dele. Hoje a gente tem uma relação, eu não posso dizer que é a melhor relação do universo, né? Ela pode melhorar muito, mas assim, a gente se procura, a gente se liga, a gente conversa. Toda vez que eu vou para minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, a gente se vê, a gente janta junto, a gente faz coisa junto. Legal. Então, assim, houve restauração porque houve a decisão do perdão. Então, eu queria perguntar agora para o pastor Israel, para ele que ele contasse esse testemunho aí do que ele recebeu no gabinete pastoral aí. Se, pastor, sim, como se tornar uma pessoa que perdoa facilmente, que não guarda rancor? E se eu perdoar, eu tenho que conviver com a pessoa que me feriu? Me diz aí, pastor. Então, eu já ia pular para essa pergunta já, né? Porque é uma pergunta que, quando se trata de perdão, a gente sempre faz, a gente sempre pensa nisso. Isso aconteceu, né? Onde, enfim,
igual você, né? Teve ali o divórcio e tudo mais, daí o pai veio, a convivência, daí a pessoa teve filhos, daí o avô queria vir conhecer os, né, os netos e tal, então a filha perdoou o pai pelo divórcio, por trair a mãe, enfim. Mas o problema é que o pai continuou com essa traição, obviamente, né? Traiu, se divorciou, tal, e ele então assumiu o relacionamento com aquela pessoa, né? Aí veio à tona, puxa vida, eu perdoei meu pai, mas ela não consegue conviver. Daí agora, como ele assumiu o relacionamento, ele trouxe para dentro das reuniões familiares a bendita cuja, né? Que foi a causa de todo o problema. Sim. E daí a pessoa ficou assim, não, eu perdoei meu pai, foi até difícil perdoar meu pai, mas, né, agora como é que eu faço com essa situação? O problema é que a pessoa, eu acho que tem dois lados. Quando você é cristão, você tem o Espírito Santo que te ajuda a perdoar, que te ajuda nesse processo. Quando você não é cristão, você não tem o Espírito Santo para te ajudar. Então, sim, quando você é cristão, o que acontece? E a outra pessoa não é cristã, o que nós temos que fazer? Exige uma convivência ou não? Eu diria que não, porque a outra pessoa não é cristã, ela não vai... ela não vai entender, a atitude dela não vai ser uma atitude cristã, enfim, ela pode até vir provocar, ela vem e às vezes é um enviado do capeta mesmo para tirar a tua paz, entendeu? Sim. Então, eu acho que quando você, sendo cristão, liberando perdão, já é assim, 90% do caminho andado. Você liberou o perdão, porque o perdão ele é como se fosse uma cicatriz, né? Eu tô cheio de cicatrizes aqui, eu lembro de detalhes de cada cicatriz no meu corpo. Então, acho que isso é o perdão. Você lembra da situação, você pode até falar, você vê a pessoa, mas não vai doer. A cicatriz, ela não dói. É isso. E ali, ela tava com uma dor de ver a mulher que causou todo o divórcio do pai, então doía nela, então, faltava perdão ali, então você precisa tratar isso, e não ter que conviver com a pessoa, né, agora eu tenho que trazer para dentro, ser amigo da pessoa, eu acho que não, se a outra pessoa não for cristão. Aí eu perguntei para ela, e o dia que ela se converter? E aí, como é que você vai fazer? O dia que ela se converter e o pai se converterem, de repente vierem e pedir perdão, olha, nos perdoe e tal, sabe? Aí é outros 500, entendeu? Aí eu acho que das duas partes há um arrependimento, há uma mudança, os dois têm o Espírito Santo, e daí eu acho que daí é possível a convivência, porque o Espírito Santo faz isso. Tá? Então, eu acho que essa diferença né, eu tive essa experiência, né, de poder aconselhar e ver essa situação, onde convivo ou não convivo, né? Então, peraí, você perdoou ou não? Você consegue ver, ouvir a voz da pessoa? Você consegue estar no mesmo ambiente que ela, sem se machucar, sem doer, sem ter raiva? Não. Então, você precisa trabalhar o perdão, né? Trabalhou o perdão, liberou o perdão, ela nem vai pedir perdão. Porque ela não tem essa consciência, o Espírito Santo não está falando com ela não é cristã, ela não tem Jesus no coração, então ela não vê a urgência do negócio, para ela, tô nem aí. Então você que tem o Espírito Santo, você que tem e sabe o que o perdão traz, né, a cura que ele traz, você então precisa trabalhar isso. Então eu digo, tem essas duas diferenças em relação à convivência, né? Uau, glória a Deus por isso, pastor. E aí, Léo, me diz aí, se eu perdoar, eu tenho que conviver com a pessoa que me feriu? Eu acho que isso vai muito com os seus processos e os seus tempos. Mas eu acredito que sim, após o perdão, que nem o pastor falou, se a pessoa realmente for cristã e ela vai entender aquilo que aconteceu, ela vai buscar melhorar. Então, sim, você consegue conviver com aquela pessoa. Mas algo que eu queria falar muito sobre mim. Tipo, alguns processos sobre isso eu tenho passado. Me expondo aqui também agora. Eu vim morar em Anápolis, eu vim morar com meu pai, mas meu pai que me criou, ele não é meu pai de sangue.
E para vir para cá já foi um processo de perdão, porque veio de separação e tudo mais, sempre tem aquele trauma e tudo mais. Então veio de um processo aonde Deus ele teve que mexer muito em mim para realmente ter esse perdão e realmente voltar a conviver e voltar a ter uma relação próxima. Mas ultimamente Deus tem me pedido, eu não conheço meu pai de sangue, e eu perdoei ele e tudo mais, eu decidi perdoar ele, eu perdoei. Agora o Espírito Santo chega e fala para mim, vai, acha ele, porque eu nunca vi ele na minha vida, mas vai, encontra ele e fala que você liberou esse perdão para ele. Aí vem um outro processo, tipo, isso já começou a mexer em mim. Tipo, meu, será que eu não quero isso? Mas o Espírito Santo tem me mexido, o Espírito Santo tem mexido. Então, você vai conseguir conviver e vai conseguir passar por esse processo conforme nós vamos nos intensificando a intimidade com Jesus, porque nós vamos nos tornar mais parecidos com Ele. Então, o processo de perdão vai se tornando mais fácil. Nunca vai ser fácil, mas conforme você vai mais se entregando a Jesus, mais leve vai ficando. E nisso, agora, quando eu voltar para Curitiba, agora, eu acho que eu vou para lá em junho, eu vou fazer isso, vou ter que ir atrás dele, vou ter que achar ele, para realmente pedir, falar que eu perdoo e pedir perdão se eu fiz algo, qualquer coisa. Mas são processos que o Espírito Santo faz a gente passar. E mesmo que seja difícil, mesmo que doa, vai chegar uma hora onde a gente vai conseguir conviver. Se nós nos permitirmos passar por esse processo, a gente vai conviver com uma cicatriz. A gente vai olhar, mesmo que aquele machucado não esteja mais lá latente, tá a marca dele ainda. Então você vai lembrar. Porém, você vai conseguir conviver, você vai conseguir olhar para aquilo e não sentir mais dor. E às vezes você pode até dar risada da situação após essa dor passar. Então, sim, nós conseguimos conviver novamente. E se a gente olhar isso para Jesus, imagine se Jesus falasse, não vou mais confiar em você nessa área porque você errou. Imagina se Jesus olhasse para a gente e falasse, não vou mais te dar isso porque você errou nisso. Imagina como nós seríamos, sabe? Então, falta muito da gente conseguir perdoar, assim como Jesus também nos perdoa. Amém. Eu já vou engatar, então, já vou te perguntar, Léo. Então, como que a gente se torna uma pessoa que perdoa facilmente e que não guarda rancor? Você tem algum método aí? Assim como eu comecei a falar, né? Nos aproximando de Jesus. Porque quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós temos essa intimidade com Jesus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Então, quanto mais parecidos a gente se torna com Ele, mais fácil vem de perdoar. Porque o perdão vem da natureza de Deus. Não é algo que Ele decidiu, assim, agora eu vou perdoar, antes não perdoava. Não, vem da natureza. Deus, Ele sempre perdoou. Então, vem muito da natureza. Então, quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, as naturezas de Jesus, as naturezas de Deus nos tornam vêm para nós. E nós começamos a agir dessa maneira. E isso vem, como a gente falou no início dessa live, vem sobre o amor. Quanto mais parecidos nós nos tornamos com Jesus, mais fácil nós temos de amar as pessoas. Então, quanto mais nós amamos as pessoas, mais nós perdoamos elas. Sim. Então, e quanto mais distante nós estamos de Deus, mais endurecido fica o nosso coração. E mais difícil vai ser de perdoar. E mais difícil vai ser de amar. Porque nós estamos longe do amor, que é Jesus. Nós estamos longe do verdadeiro amor. Então, realmente, a forma mais fácil de você conseguir perdoar é se aproximando e entregando as coisas para Jesus. Às vezes você pode falar, Jesus, é muito difícil para mim perdoar essa pessoa. Eu estou sentindo muito ainda. E você vai e entrega isso para Deus. Você vai para o seu secreto e você entrega isso para Deus. E Ele vai começar a mexer dentro de nós. E por que tem sido tão difícil? Por que tem sido tão difícil amar? Então, e Ele vai começar a trabalhar isso em nossos corações, trazer coisas no nosso cotidiano para trabalhar isso. E não vai ser de uma noite para o dia, é uma construção. Sim. Até que nós, como noiva de Cristo, nos tornemos mais parecidas com Ele e realmente sejamos preparados para quando Ele voltar. Amém, amém, mano. E aí, pastor? O que você acha? Como que eu me torno uma pessoa que perdoa facilmente? De fato, é ser parecido com Jesus, né? Acho que falou tudo aí e acho que é bem por aí. Jesus perdoou, né? Então, nós temos que perdoar. Não é uma sugestão, uma opção, né? É uma questão de crescimento, né? Sim.
Eu acho que tem coisas que às vezes a gente está vivendo e a gente está patinando na vida, e às vezes Deus mostra, olha, você precisa liberar perdão com fulano de tal. E, fulano de tal, mas eu nem... nada a ver e tal. Às vezes não caiu a ficha ainda que o teu problema é um pouquinho mais profundo, né? Uhum. Então, você acha que o problema é muito superficial. A gente trata o problema muito superficial, né? A gente esquece. Esquecer não é perdoar, né? Não é esquecer, não. Eu vou lembrar, eu vou trazer à tona, porque eu preciso perdoar. Então, muitas vezes a gente, a gente faz isso naturalmente, né? Se é algo que nos machuca, a gente põe num quartinho escuro, assim, né? A gente põe lá atrás, e se eu não vejo, tá beleza, né? Mas tá lá, tá te afetando, né? Tá te causando problema. Mas eu não vejo, não sinto, tá tranquilo. Não, a gente tem que buscar e pedir para Deus, o que eu preciso tratar, com quem que eu preciso, e é muito pai e mãe, então muitas das situações são coisas que a gente vive, né? Então, com pai e mãe, eu sei, a minha esposa escreveu um livro, né? Quem sabe você não chama ela aí para com certeza uma próxima oportunidade. E ela escreveu um livro falando da vida dela, do testemunho dela, né? Tem um pouquinho do nosso relacionamento também. E ela diz no livro, conta sobre o perdão, o processo ali com a mãe dela, né? Então, onde ela foi machucada com palavras, né? Então, e como que ela tratou? Você não vai mudar a outra pessoa. Então, o perdão também, ela não é um negócio assim, eu vou mudar o jeito de minha mãe me tratar. Não, a mãe dela até trata ela do mesmo jeito até hoje, se duvidar. Então, você não tem o poder de mudar a outra pessoa ou a situação que está acontecendo, o ambiente, né? Mas você tem o poder de mudar a sua maneira de ouvir aquela ofensa, de ver aquela situação, né? E não sentir dor, porque o perdão está ali presente. Então, se você perdoa e libera perdão, talvez quando a sua mãe vem te xingar e te maltratar, você não tem poder de mudar a situação, né? Mudar a outra pessoa, mas você tem poder de mudar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, e como você recebe isso. Eu acho que isso é amadurecimento espiritual, amadurecimento cristão, né? Então, muitas vezes a gente precisa não ser esponja. Esponja absorve tudo. Falou uma coisa, eu absorvo. Falou uma coisa, eu absorvo. Então, mas ser como um espelho que reflete algumas coisas. Então, passou por aqui, filtro, né? Passa, filtrei, não, guardei, e aí você evita muito o processo de ter que passar pelo perdão, né? Puxa vida, me magoou. Então, se te magoou, porque você absorveu. Você absorveu, às vezes eu sou muito assim, né? Eu filtro muitas coisas. Uma crítica, eu tomo essa crítica para mim ou não? Ela é construtiva ou não? Eu posso, né, receber isso ou não? Então, eu acho que é bem por aí, né? Legal, obrigado, pastor. E com certeza iremos chamar sua esposa para conversar um pouco sobre esse assunto. Quando vocês estavam falando, eu lembrei de algo, né, que a respeito de como se tornar uma pessoa que perdoa facilmente. Existe um texto, né, que Jesus fala lá em Lucas, que aquele que foi muito perdoado também muito ama. E isso é muito forte. A gente vê muito em Evangelista, né? Aquele cara que estava com a vida no lamaçal do pecado, né? E a maneira com que ele reage ao receber o perdão de Jesus pelos seus pecados é uma entrega absoluta, né? Então, muitas vezes eu vi gente até me perguntando, tá, João, mas eu preciso me arrepender do quê? Porque eu sou um cara que nem tenho muito pecado. Eu falei, cara, você não tem noção, então. Você não tem noção do que é de fato o evangelho, né? E aí, de ter esse entendimento e você perceber, até mesmo Paulo, assim como acho que foi o Léo que falou, né? Eu sou o pior, né, dos pecadores. Cara, a gente tá falando de Paulo, a gente não tá falando de meros mortais, né? A gente tá falando de Paulo, e ele foi capaz de falar isso, cara, eu sou o pior dos pecadores.
Então, assim, eu necessito do perdão de Deus. E aí, isso automaticamente reflete na entrega, né, de amor pelas pessoas, de perdão pelas pessoas. E só realmente quem entendeu que foi perdoado pelo Senhor é que consegue exercer perdão, né? E aí foi tudo isso que vocês falaram, de o quanto mais perto do Senhor a gente está, né, refletindo a imagem de Deus, né, sendo como Jesus, a gente consegue perdoar facilmente e não guardar rancor, né? E sobre essa questão, né, de ter que conviver ou não com a pessoa, eu tive uma situação com um líder, né, de uma outra igreja, que eu era cuidado por esse líder, e aconteceu que muitas coisas que ele estava exercendo como discipulado não tinha uma explicação bíblica do porquê daquilo. Estava sendo só mais um exercer autoridade, né, sobre a minha vida, e aquilo foi desgastando muito o nosso relacionamento, ao ponto de causar extremas feridas no meu coração. E aí chegou um ponto que eu falei, não, tá perdoado. Tá perdoado. Na minha cabeça, eu falei, não, tá perdoado, beleza. E é aquela coisa, né? Deixar no quartinho do esquecimento ali. Não, tá perdoado, e é isso, vida que segue, cada um do seu canto. Mas era eu enxergar aquela pessoa, já me gelava por dentro. Falei assim, cara, não. E assim, esse líder vinha, me abraçava, pô, cara, como é que você tá e tal? Eu falava assim, cara, não é possível que esse cara tá me tratando bem desse jeito, cara. Não existe isso. Será que ele tem noção disso? E eu fui guardando aquilo, fui alimentando aquela ofensa, até que chegou o ponto que uma nova pessoa, né, um novo líder, né, a gente começou a conversar, a caminhar junto, e ele me falou assim, João, você só acha que você liberou perdão, mas você não liberou. Você precisa conversar com essa pessoa, você precisa alinhar isso. Eu falei, cara, mas não precisa, não. João, você quer trazer cura para o seu coração? Eu falei, cara, eu preciso, né? Então eu falei assim, então você vai ter que fazer isso. Eu falei, então vamos lá. Eu lembro que eu até escrevi no bloco de notas do celular tudo que eu precisava falar para essa pessoa, dizendo, cara, eu me senti assim, assim, assado. Eu sei que talvez você não esteja compreendendo muito, né, o que eu estou trazendo aqui, mas foi a maneira com que eu me senti sobre o que aconteceu. E aí Deus restaurou, né? Nossa, foi um pedido de perdão de um lado, pedido de perdão do outro, liberação de perdão, e realmente Deus estava naquela conversa, e foi incrível poder ver a mão de Deus ali. Hoje eu não tenho mais contato direto com essa pessoa, mas assim, eu posso vê-la e tá tudo bem. Eu posso cumprimentar, eu posso abraçar, perguntar, cara, como é que estão as coisas, que tá tudo bem, porque houve perdão. Então, não necessariamente, assim como tudo que já foi falado, não necessariamente eu preciso conviver com a pessoa, eu não preciso tratá-la como minha melhor amiga, mas assim, o importante é eu olhar para ela e eu não sentir mais nada, a não ser, cara, é uma pessoa, aconteceu o que aconteceu e tá tudo bem, vida que segue, né? Aí você sabe que você perdoou, né? Sim. Você consegue mensurar se você perdoou ou não. Acho que esse é um ponto. Agora, e se a pessoa morreu? Se a pessoa não pode, você não pode falar para ela, ou ela não pode dizer perdão para você, como é que você faz? Entendeu? Minha mãe, né? A gente vai falar com os experientes, né? minha mãe orientou a gente fazer uma carta. Escreve. Eu acho que isso que você fez é importante, porque muitas vezes o seu sentimento não permite que você coloque palavras. Então, na hora que você está, né, ali de boas, tranquilo, você escreve tudo que você precisava falar para essa pessoa, né? E rasga, queima, sei lá, joga no lixo, né? Aí você põe para fora, né? Como se ela estivesse ouvindo, né? Então é importante também liberar perdão, porque às vezes o pai morreu e agora eu fico com aquela mágoa, aquela coisa, né? E carrego até a morte se eu não liberar perdão. Sim. Então é importante também, mesmo a pessoa tendo morrido, não estando ali presente, ou foi para outro país, enfim, né? É importante Com certeza. Liberar. Não, e até isso, pastor, até é uma técnica usada pela psicologia, que é o fato de que você não consegue, às vezes você não consegue colocar em palavras para a pessoa, você escreve aquilo liberando perdão e depois é colocado fogo.
Então, até mesmo quando isso acontece, quando a pessoa já faleceu, também é feito, né, essa mesma estratégia. Mas já que a gente está falando, né, de psico aí, de psicologia, eu queria perguntar para o Léo. Léo, é mais fácil perdoar o outro ou a si mesmo? Bom, eu acho que depende muito da pessoa, porém, na minha vivência e convivência com outras pessoas e sobre mim mesmo, é mais fácil você perdoar outros do que a si mesmo, porque com você convive todos os dias. Você vê os seus erros todos os dias. Você se depara com falhas todos os dias. Então, muitas vezes nós acabamos nos julgando, isso vem, eu acho, muito de uma cobrança excessiva sobre nós, sobre querer ser perfeito, querer não errar, e começa a vir aquela cobrança, e essa cobrança começa você mesmo falar mentiras sobre você, falar eu sou dessa forma, eu sou assim, sendo que você não é. E isso vem muito de pessoas querendo ser perfeitas, assim eu falei, né? E vem muito, às vezes nós, principalmente dentro da igreja, né? Nós queremos, às vezes nós somos super sempre. A gente sempre tem que estar bem. A gente sempre tem que ir para a igreja, a gente sempre tem que estar bem na igreja, a gente sempre tem que estar alegre, sempre tem que estar falando com todo mundo. E às vezes quando nós nos deparamos sozinhos, nós não estamos bem. Nós estamos sofrendo e nós fingimos tanto que para os outros está tudo certo e nós não somos cuidados. Mas isso vem muito de uma falta de perdão, de uma cobrança excessiva, de um excesso de perfeição, sendo que nós devemos realmente nos amar como nós amamos outras pessoas. Então, às vezes, a gente pode falar, não, tá tudo bem a outra pessoa errar, tá tudo bem se a outra pessoa falhar, mas se eu falhar, se eu errar, é o fim do mundo. Então, nós começamos a falhar nisso e começamos a buscar algo que nós vamos encontrar em Jesus, que é a perfeição. Então, algo que eu escutei muito de uma psicóloga e de uma pessoa que caminha perto comigo, que ela estava falando sobre esses processos que ela está passando, né, sobre se cobrar demais. E a psicóloga mesmo dela falou, para de querer ser super. Você sempre é super. Mas nós precisamos sentir. Nós precisamos nos deparar com os nossos sentimentos, deparar com as nossas falhas. E se isso está doendo em nós, entregar em Jesus. Porque em Jesus nós vamos encontrar conforto e vamos encontrar o perdão que às vezes nós não conseguimos liberar sobre nós mesmos. Mas em Jesus nós encontramos essa leveza, tipo, ufa, Jesus me liberou disso, Jesus me perdoou disso. Mas voltando à pergunta inicial, né, para mim, pelo menos, é mais difícil perdoar a mim mesmo. Uau. Pastor, quero ouvir sua resposta aí, antes de comentar. Eu acho que é isso aí, né? Eu sou um pouquinho perfeccionista nas coisas, aí a gente se cobra muito, né? E quando a gente erra, a gente se cobra também bastante, né? Mas eu sei que tem gente que, talvez a grande maioria pense um pouco assim, né? Que o erro do outro é maior do que o meu erro. A gente trata o nosso erro um pouco assim. Mas eu tenho uma desculpa para isso e tal, né? Então, acho que na história onde Jesus ele está ali com os discípulos e os fariseus vêm com uma mulher adúltera que foi pega ali, né? O que eles fazem? Eles jogam ela ali e falam assim, olha, a lei de Moisés diz isso, e o que você diz, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta focar o erro do outro, né? Para não mostrar o nosso. Então, às vezes, a gente é uma defesa, assim, né? Então, muitas vezes, aí quando se trata de perdão, você não... Você tem essa diferença, né? Então, às vezes, eu perdoo o outro mais fácil, mas eu não consigo me perdoar, eu tenho que me lascar, eu tenho que não sei o quê. E a gente fica se cobrando, né? Então, é o natural do ser humano agir assim, né? É o nosso mecanismo de defesa, né? Sim. Então, realmente, eu também concordo que muitas vezes o que a gente faz ou como a gente age faz um erro, alguma coisa assim, a gente não se perdoa, e daí é difícil você aceitar o perdão de Deus para com você, né? Também existe isso, né? De você achar assim, não, Deus não vai me perdoar, porque eu caí de novo nisso. Aqui eu de novo pedindo perdão, será que Deus me perdoa? Será que Deus vai me perdoar de novo e de novo, né? E a gente aí
deixa de orar e pedir perdão e se arrepender. Por quê? Porque Deus já cansou de me perdoar, e a gente se cobra nisso, e no fim a gente tem... Não, se arrepender tá, né, diante do Senhor, coração quebrantado, e pedir perdão. Então acho que eu concordo um pouco, né, também, que é um pouco difícil você, né, perdoar você mesmo, né? Então, mas é um exercício, é um trabalho, né? Não, eu concordo muito com isso, porque eu também sou perfeccionista. Então, assim, é muito fácil também da gente olhar o erro do outro, né? Mas aí quando a gente erra, a gente se crucifica mesmo, né? Eu, por exemplo, quando eu erro com alguém, eu já olho e falo assim, cara, eu sou a pior pessoa do universo. Eu não podia ter errado. E aí eu me cobro ao máximo, né? Porque eu estabeleci essa medida também para mim, né? Então, o que é ruim. Então, para mim também é mais fácil perdoar o erro do outro do que perdoar o meu próprio erro. E aí, gente, unindo tudo isso, vamos encaminhar para a nossa última pergunta. Queria perguntar para o Léo. Léo, como essa temática do perdão ela é relevante para o contexto universitário? Cara, eu acho que é muito grande, porque no contexto universitário porque o perdão ele tem muito a ver com pessoas. E num conceito universitário você trata muito com isso. Você trata com pessoas que ainda estão em processos de, às vezes, amadurecimento, em processos de vidas cotidianas difíceis, algo que nós tratávamos muito na minha turma da faculdade. Às vezes uma pessoa era um pouco grossa, alguma coisa assim, e nós começávamos a entender. Cara, às vezes ela está em um dia difícil. Então nós exercitávamos o perdão. Isso aconteceu, isso eu acho que foi muito de Deus, porque isso aconteceu várias vezes. Tipo, alguém da sala estava estressado, estava mal, e ela tratava alguém de forma rude. E a gente fala, não, às vezes ela só está em um dia difícil. E no outro dia ela estava super bem novamente. Então, o perdão, ele vem nisso, ele vem sobre você encontrar alguém que você conhece da sua faculdade, e ela tá magoada com alguém, ela tá magoada com o pai, magoada com alguém da família, e você vem e transmite isso. Você vem e fala, não, é difícil perdoar, mas vamos junto comigo, caminha junto comigo que eu te ajudo nisso. Então o perdão, ele tem muito a ver com pessoas, e no ambiente universitário o que você mais tem é pessoas, e pessoas falhas, aonde existe em qualquer outro lugar. Então quando nós colocamos isso dentro de uma perspectiva que, se eu não perdoo, eu vou ficar mal com alguém da minha sala, se eu não perdoo, eu vou começar, talvez isso me afete no meu ambiente escolar. Isso talvez me afete, eu vou para a faculdade, em vez de eu ficar prestando atenção na aula, em vez de eu absorver aquilo que está na minha aula, não, eu fico remoendo algo que alguém da minha sala fez, algo que alguém da faculdade fez. E isso às vezes atrapalha no nosso cotidiano, na nossa aula. Então o perdão, ele atrapalha, a falta de perdão, ele atrapalha no nosso dia a dia. Então ele realmente é muito importante para todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro da própria universidade. Uau, glória a Deus, mano. Obrigado por isso. E aí, pastor, como que pode ser relevante essa temática para o contexto universitário? Eu penso em universidade, eu penso muito em professores, né? Porque a gente, às vezes, idolatra-os, né? Então, esse cara aqui é massa. Ou faz ao contrário, esse cara aqui, meu Deus do céu, e tal. Querendo ou não, há uma perseguição, tanto de professores quanto de alunos, enfim. Quando você, cristão, está querendo agradar a Deus, você vai desagradar a muita gente, né? Sim. E querendo ou não, é num ambiente universitário que os professores vão colocar em xeque-mate, vão tentar te colocar na parede, vão tentar te humilhar de alguma maneira. Então, é aí que vem o perdão, né? Aí que a gente vai ter que exercer o perdão e dizer assim, olha, Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Me ajuda a perdoar, porque para não absorver isso, não pegar raiva desse cara, porque eu vou precisar dele lá na frente. É ele que vai dar nota, ele que vai passar, é ele que, né? E de alguma maneira a gente tem que ser testemunho. Eu acho que o perdão, ele é uma maneira de você refletir Cristo, né? Se Jesus não atirou a pedra naquela moça, o cara que poderia condenar ela, quem sou eu de condenar? Então,
eu vou perdoar também. É fácil a gente julgar. É fácil, a gente gosta de julgar. E quando estão julgando a gente, enfim. Mas a questão do perdão, ela é extremamente importante, porque isso demonstra quem é Jesus, né? Jesus perdoa você, quem sou eu para não perdoar ou para não te amar? Se Jesus te amou, né? Se Jesus não te julgou, quem sou eu para não te amar, não te julgar? Agora, não quer dizer que Jesus nunca gostou do pecado, né? Ama o pecador, mas não o pecado. Então a gente às vezes troca isso, né? A gente ama não, então, se a gente diz que ama o cara, a gente aceita tudo que ele faz. Então deixa o cara ser assim, né? Não quer perdoar, não quer, enfim. Mas voltando à questão do perdão, reflete quem Jesus é. Sim. Então, quando a gente consegue conviver sem falar mal, porque às vezes o perdão gera um rancor, e a gente quer falar mal, a gente quer às vezes maldizer o outro, fofoca, aí rola fofoca, e tudo isso vem para degrinir a imagem de Jesus, né? E é isso que o inimigo quer, bagunça, o inimigo quer divisão, tá? E quando há uma falta, um rancor e falta de perdão, o que acontece? Você não quer ver aquela pessoa, você não quer estar junto com aquela pessoa. Então, em ambiente de sala é assim, né? Sempre vai ter um atacando o outro, enfim. Mas é extremamente relevante no ambiente universitário para você exercer, praticar o perdão. Uau! Gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse papo. Gente, mais uma vez, a gente vai, infelizmente, chegando ao fim, mas foi uma honra imensa ter vocês dois aqui. Pastor Israel, mais uma vez, muito obrigado. Léo, primeiro, obrigado por ter escrito esse devocional, que fala muito com a gente. Obrigado pela disposição de coração também. Gente, mais uma vez, se você está nos acompanhando aqui, não nos segue no Instagram ainda, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. Se você ainda não baixou o aplicativo, entra lá no nosso App Store e baixa o aplicativo Pão Diário Universitários também, para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Pessoal, mais uma vez, a vocês, muito obrigado. Vocês que estão nos acompanhando também, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até o final. E, gente, até a semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.